Olá, olá, muito bem, paz e bem. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da educação do encorajamento. Acredito que já mencionei no podcast anterior a respeito do padrão de formação acachapante que nós temos. É uma espécie de uso da metodologia do nivelamento. Essa formação acachapante, essa certa paixão pelo nivelamento, vem de diversas raízes. Uma delas é revolucionária, na tentativa de fazer com que todos se tornem iguais. No entanto, é importante usar a observação e a percepção para verificar que, embora tenha raízes revolucionárias, ainda assim existem as mesmíssimas características em ambientes que, a princípio, não são revolucionários. Ou seja, isso extrapolou o cenário de grupos adeptos de determinadas vertentes filosóficas e políticas para uma prática muito comum e que muitas vezes é abraçada sem a devida reflexão. Então, nós temos isso, por exemplo, nas diversas demandas da internet, que faz com que as pessoas sejam absolutamente iguais, repliquem umas às outras, usem o mimetismo não como forma de educação, mas como uma forma de pertencer. Essa observação de hoje, que visa a aplicabilidade da educação do encorajamento, será dividida em 4 pontos. Primeiro, avaliar talentos. Segundo, como se dá essa avaliação de talentos e competência. O terceiro, trabalho é um método educacional. E o quarto, educação ao longo da vida. Muito bem. Avaliar talentos. Se tornou comum em alguns livros a respeito da análise da atualidade, do mundo em que nós estamos vivendo, chamar o mundo atual de mundo VUCA, que para nós brasileiros foi inventado por um estadunidense, mas para nós brasileiros soa um pouco engraçado. Esse mundo VUCA seria a sigla para volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade. Esse mundo em que nós vivemos é extremamente volátil, incerto, complexo, ambíguo. É claro que essa visão de mundo, que é um pouco desconexa, vem também de uma base filosófica bem desconexa. A filosofia moderna tem se respaldado mais recentemente numa espécie de panteísmo ou materialismo, ou os dois, em que, no primeiro caso, Deus como que se estende a todas as criaturas e todos os seres, e todos são um e um são todos, que é uma raiz panteísta muito presente em algumas linhas filosóficas, e o materialismo, que é simplesmente não existe transcendência, ou, se existe, é uma transcendência que visa o próximo. Então, não se transcende mais verticalmente, mas horizontalmente. Interessante observar que essa transcendência horizontal, que é eu me transcendo no próximo, é o atual discurso em algumas linhas teológicas católicas e não católicas. Aqui eu só quero fazer um parênteses. Tenham um olhar atento para não reduzir, quando eu digo mentalidade revolucionária, aos movimentos da teologia da libertação e similares. Isto é uma cabeça do dragão. Não é a única mentalidade revolucionária infiltrada na igreja. Tanto que em outros países, nos Estados Unidos, na Europa,
ela está sendo apresentada de uma outra forma, com outros aspectos. Em suma, é em volta dessa filosofia moderna que ou é materialista, em algumas vertentes, em outras vertentes ela é panteísta. Indo adiante, a respeito desse aspecto do mundo, que é hoje percebido por alguns escritores, que não pertencem à ala eclesiástica, mas sim a uma questão de observação social, vê que o mundo tem seus fracassos, tem suas inovações, só que nós não podemos nos desconectar das pessoas do todo do mundo completamente. Então é preciso estabelecer entre as pessoas e a realidade algumas conexões. Dentre as conexões apontadas, as mais frequentes são trabalhar com as outras pessoas. Isso faz com que as pessoas desenvolvam alguns aspectos interessantes no que se refere a seguir ou não padrão, a lidar com frustrações, a lidar com medo de errar. Então, esses são aspectos importantes. Veja que aqui nós estamos no contexto da formação humana, e isso pode ser facilmente aplicado em várias instâncias de formação humana, porque trabalhar com as pessoas é um aspecto importante. Nem que seja para não seguir os padrões. A sociedade ela é cheia de padrões, ela é cheia de regras, explícitas ou não, códigos explícitos ou não. O segmento deles ou o não segmento deles ocasiona, assim, uma interação, e essa interação pode ser benéfica ou não para a pessoa. Lidar com as frustrações que esse tipo de interação gera, ele é muito importante, porque faz que se estabeleça as bases da personalidade. O segundo aspecto importante na questão das interações é obedecer ordens. Em algum nível, nós temos que obedecer ordens e também avaliar estas ordens. Portanto, faz parte da formação humana munir, abastecer a bagagem moral de alguns aspectos que possam ser suficientes para avaliar quando a ordem é justa ou injusta. Isso é um aspecto importante, tanto social quanto em outros níveis de interação. Nem sempre as ordens dadas são justas. Está aí a história universal para mostrar que diversas vezes foram dadas ordens injustas. E também está aí a história para comprovar que não adianta depois, não adianta dizer que obedeceu simplesmente porque estava seguindo ordens. É preciso ter uma bagagem moral para avaliar se essas ordens são ou não justas. E, num segundo momento, ter força suficiente para não contradizer a consciência. Esse também é um outro aspecto importante. Veja que nesse primeiro tópico, várias coisas são necessárias para que esse talento exista e para que ele possa ser avaliado. Não é somente ter talento. É por isso que muitas vezes existem muitas pessoas munidas ali da graça comum que Deus dá a todos, de vários talentos, e muitas vezes não conseguem seguir adiante porque não tiveram a bagagem moral que estou a falar. Muito bem, quando nós falamos de avaliar talentos, existem algumas competências que precisam ser observadas. São 5 competências: desempenho de tarefas. E como é que isso é avaliado? Na observação da persistência. Não é só o desempenho da tarefa em si, mas a capacidade de persistir para desempenhar determinada tarefa. Regulação emocional, que pode ser vislumbrada em 2 observações. A questão do otimismo, que não é um otimismo excessivo, mas simplesmente uma visão um pouco mais positiva das coisas. E o segundo aspecto, que talvez seja o mais importante, a resistência ao estresse. São 2 aspectos interessantes. Então, o primeiro visa a observação da persistência, o segundo, a observação da resistência.
Terceiro ponto é colaboração. O quanto, durante o processo do trabalho, do estudo ou da tarefa, enfim, desse processo educacional, existe abertura para a criatividade e para o maravilhamento. Aqui eu não conseguirei fazer uma aula extensa a respeito do maravilhamento, mas no Educati tem essa aula. É importante observar que o maravilhamento, ele é um processo que faz parte do processo educacional. A criatividade é um aspecto que, durante o processo educacional, precisa ser observado de várias formas. Hoje, é muito comum que se entenda criativo como sinônimo de artístico. E isso pode ser verdade ou não. Por exemplo, muitas vezes se tem imagem de vou estimular a criatividade, colocando então aquele estudante para fazer tarefas que são artísticas e que têm questões manuais e de cores e de intensidade e de muitas vezes expressão de emoção. Isso seria incentivar a criatividade. Mas no aspecto que estou aqui a falar, dentro dessa educação do encorajamento que estou aqui a apresentar, não tem ligação necessariamente com isso. Tem ligação com identificar o talento pessoal e exercer esse talento. Criatividade é a capacidade de certa forma, imitar o agir criador de Deus. Por isso que é importante identificar o próprio talento e depois, com o tempo, colocando-o em prática, exercitando essa criatividade. Por isso que ela pode estar ligada ou não a coisas artísticas. Depende do talento que a pessoa tem. O papel daquele que é instrutor, professor, pai, mãe, padres, religiosos, é justamente ajudar as pessoas a formarem uma base e instigá-las a descobrir os próprios talentos. E esse processo pode ser facilitado com uma constante exposição a momentos de maravilhamento, que são favorecidos tanto pelo incentivo da contemplação, quanto pelo incentivo da exposição às artes, às formas artísticas, às belezas artísticas. O último aspecto é a sociabilidade. A sociabilidade, ela tem ligação com a formação da personalidade. Como eu disse anteriormente, trabalhar com outras pessoas e obedecer às ordens e ter uma base moral para avaliar se essa ordem é justa ou injusta, são aspectos que formam a personalidade. Essa sociabilidade, ela nem sempre acontece com um número alto de pessoas. Tem quem acredite que jogar alguém ali com determinada questão social no meio de um monte de gente, ele vai se sociabilizar. Se a pessoa começar a sair com um monte de amigos, ela vai se sociabilizar. Se a criança ficar numa escola cheia de criança, ela vai se sociabilizar. Não necessariamente. Tanto que a realidade está aí para comprovar que existem muitas pessoas que estão cercadas de pessoas e nem por isso são sociáveis. A sociabilidade, ela tem mais ligação com aproveitar os momentos de interação entre as pessoas, que não significa que precisa ser com muitas pessoas e nem que precisa ser com pessoas desconhecidas, mas que esse processo de interação gere os aspectos de oportunidade de seguir ou não padrões, de observar ou não determinada ordem, de lidar ou não com determinada frustração, de ter medo de errar ou ter a coragem de realizar. Isso pode ser realizado com um grupo muito pequeno de pessoas. Então, a sociabilidade não deve ser confundida com deixar a pessoa no meio da multidão. Não necessariamente isso faz com que ela se torne sociável e munida de habilidades sociais. Resumindo, é importante observar que esse primeiro aspecto, esse primeiro tópico de observar os próprios talentos, descobrir os próprios talentos,
está ligado também à capacidade de resiliência, gerenciamento emocional, a capacidade de se manter resistente ao estresse, de conseguir lidar com frustrações, ter autogestão, que pode ser tanto a questão emocional interna, quanto a autogestão organizacional, ser uma pessoa organizada, e estar aberto ao maravilhamento. São aspectos importantes dentro desse primeiro tópico. O segundo tópico é a avaliação de talentos e competências. Uma coisa é incentivar que a pessoa descubra os seus próprios talentos. Outra coisa é esse talento ser avaliado, essas competências serem avaliadas. Isso pode ser facilitado com o exame de consciência ou a confissão. Nós, como católicos, estamos mais habituados a essa prática ligada à vida espiritual e a fazer um exame de consciência das nossas faltas, certo? No entanto, no sentido mais clássico do termo exame de consciência e confissão, isso também está ligado a um aspecto positivo. Então, não é só no aspecto das faltas, pecados e dificuldades e imperfeições, mas também no aspecto positivo daquilo que de fato tenho, daquilo que de fato sou. Esse aspecto ele pode ser usado num contexto mais educacional, em vários ciclos sociais isso pode ser aplicado, em que esse exame de consciência passa a ser usado também como observação da execução ou não de um talento, da execução ou não de uma habilidade para com o outro, e até mesmo da graduação de quanto isso está sendo feito ou não. Por exemplo, é através deste exame das próprias habilidades que a pessoa consegue notar o quanto, por exemplo, ela está excedendo e, com isso, desvalorizando o próprio talento. Ou se ela está respeitando o tempo de maturação daquele talento ou não. Tudo isso pode ser facilitado com o exame consciente das próprias habilidades. Depois desse exame, pode acontecer, talvez, algumas intervenções, umas mudanças intencionais que visam alterar o comportamento. Isso auxilia em vários aspectos, tanto em questões de saúde mental, quanto na modulação da autoimagem. Por exemplo, às vezes realizando um exame de consciência, seja um adolescente, um adulto ou já um jovem adulto, né? Um jovem senhor, uma jovem senhora, pode observar que algumas coisas do exame, alguns talentos, foram alterados por intervenções dos pais, ou de chefes, ou de pessoas durante a vida, e que essas intervenções não são necessariamente a verdade. Esses exames de consciência, eles são importantes na avaliação dos talentos e das competências, para ter uma autoimagem mais perto da realidade. E lembrando, né? A humildade é a verdade. Isso significa que nem sempre achar-se ruim ou sem talentos é sinal de humildade. Às vezes é só uma modulação falsa que durante a vida foi modulada, foi encaixada na autoimagem. Isso também pode ser aplicado, esse autoexame, não só na relação da pessoa com ela mesma, mas também na relação com os outros. Muitas vezes o autoexame ele mostra quando nós temos ou não a capacidade de ver o talento do outro e até que ponto isso é valorizado ou não. Isso é muito importante porque muitas vezes, durante o exame, a primeira resposta normalmente é não, valorizo. Só que depois que a pessoa faz esse exame e ela volta para o cotidiano, ela pode observar que ela não faz isso tão bem quanto ela imaginava. E aí o que ela tinha pontuado como uma nota 9, de que não, eu sou super atenta ao talento das pessoas, pode ser na verdade um 6, um 5, um 4.
Na verdade, ela não é tão atenta assim. A depender da pessoa, é mais difícil ver o talento do outro do que o dela mesma. Tem pessoas que é mais fácil ver o seu do que o do outro. Então, essa avaliação ela é muito interessante em vários ciclos. Essas mudanças intencionais que alteram o comportamento pode ser feita pela própria pessoa depois de fazer o autoexame. Quando ela pode escolher mudar, por exemplo, a linguagem. Ela pode escolher usar uma linguagem mais harmônica, mais cordial, para tentar facilitar tanto a manifestação dos próprios talentos e habilidades e competências, quanto a observação do outro, dos seus próprios talentos e habilidades. Essa questão da linguagem talvez seja um aspecto muito importante que não está sendo muito valorizado, porque hoje nós temos um influxo de valorizar mais as linguagens mais brutais, né? Em que a pessoa é autêntica porque ela fala de uma forma bruta. E, na verdade, a modulação em algo mais harmônico e mais cordial pode não só facilitar as questões sociais, mas também pode ajudar a que todos vejam mutuamente os seus próprios talentos. É claro que, assim, essa linguagem harmônica e cordial que estou a falar não é uma linguagem afetada, que passa por cima, por exemplo, da necessidade de correção ou da necessidade de pontuação. Inclusive, essa própria avaliação de talentos e competências nada mais é do que um exame que estabelece uma ponte com a correção. Porque, como eu disse, a pessoa pode ter uma imagem de si benéfica e quando ela vê, ela não tem atos tão bons assim em relação a si e às pessoas. Às vezes ela se pontua sociável e, na verdade, ela não é nada sociável. Ou seja, essa avaliação ela pode ser aplicada não só com crianças, adolescentes, qualquer pessoa que esteja passando por um processo educacional, mas em pais, padres, gestores, pessoas que estão responsáveis pela instrução de outras pessoas. Um segundo aspecto dessa questão de mudanças intencionais é a questão da responsabilidade. Eu já falei anteriormente da necessidade de abrir espaço para que as pessoas se tornem responsáveis sobre as coisas. Acontece que isso muitas vezes parece uma obviedade, mas não é tão óbvio assim. A responsabilidade, ela também traz consigo a necessidade de deixar a possibilidade da escolha. Não há como a pessoa ser responsável se ela não pode escolher, certo? E para que ela faça uma boa escolha, é preciso dar bases morais para que ela faça uma boa escolha. Então, todas as questões que estou aqui a falar, elas estão interligadas intrinsecamente, não tem como separar uma das outras. Quando nós falamos de responsabilidade, ou seja, a pessoa arcar com as consequências de alguma coisa, nós encaramos muitas vezes a responsabilidade como uma coisa quase trabalhista. E, na verdade, quando se trata do processo de encorajamento, tem relação com outros aspectos, que é, por exemplo, a possibilidade da pessoa poder escolher e ter a responsabilidade de arcar com a sua escolha. Alguns aspectos fazem com que isso seja um pouco dificultoso em algumas instâncias que é muito surpreendente que isso exista. Por exemplo, aqui, né, na questão eclesiástica, existem alguns aspectos que se tornam um pouco surpreendente que esteja acontecendo, porque elas são em si um sinal de educação de desencorajamento. Por exemplo, a pessoa não poder escolher o rito que quer participar. Ela não é que ela está sendo impedida, tem ali as duas opções e ela está sendo impedida de escolher. Não é isso, né? Não é um impedimento da pessoa, é um impedimento da possibilidade de escolher. Não existe a possibilidade, não existe a escolha, simplesmente não existe. Isso é minar vários aspectos dessa dinâmica do encorajamento e que muito provavelmente terá resultados ruins, porque, como eu já disse,
A responsabilidade, ela está ligada à possibilidade de escolher, a arcar com o que se escolheu. Ter boa bagagem moral para poder escolher bem. Minar a possibilidade de escolher é em si um desencorajamento, sem que as pessoas percebam a gravidade da situação e de como nós estamos mergulhados num processo formativo de desencorajamento. Por exemplo, é comum muitas vezes que em relação aos sacerdotes as pessoas digam assim, que é melhor rezar por eles do que reclamar a respeito de alguma coisa. Eu sou a primeira a achar que tem que rezar. No entanto, nós temos que observar as nuances do discurso. Veja bem, há aqueles que dizem, inclusive sacerdotes mesmo, que aquele padre que caiu porque o povo não rezou por ele. Ora, mas o papel de ensinar o povo a rezar, inclusive, não só de dar a doutrina, a santa doutrina, mas de também incentivá-los a rezar, é do padre. Não é interessante que aquele que caiu esteja colocando a culpa naqueles que deveriam receber o ensino? É uma fuga de responsabilidade isso. É como Adão dizendo, foi a mulher que tu me destes. Os filhos não podem ser culpados da queda dos pais. Não faz sentido lógico isso. É contra a lógica e é contra a regra espiritual. A doutrina da irresponsabilidade, ela está mais enraizada em nós do que nós imaginamos. Às vezes os raciocínios eles se fazem, né? As pessoas não param nenhum momento para pensar, será que é assim mesmo? Será que isso está certo? Será? Por fim, eu só dei esses exemplos para que vocês compreendam que o ensino da irresponsabilidade, ela realmente está muito aprofundada. A ponto de acharmos, por exemplo, principalmente num aspecto espiritual, voltando no que se refere à oração pelos sacerdotes, me parece muitas vezes que as pessoas têm uma ideia que a santidade, né, a santificação sacerdotal, é como uma pombinha que desce e pousa no ombro do padre, e aí ele santificou. E não é assim que acontece. A santificação de qualquer pessoa passa por uma coisa chamada dever de Estado. Cumprir a responsabilidade do dever de Estado. O dever de Estado do padre é preparar a homilia e fazer boa homilia. Oferecer o santo sacrifício do altar conforme as normas canônicas. Estar disponível para oferecer o sacramento aos fiéis, fazendo chuva, sol, nevando, chovendo canivete. Esses são os deveres do sacerdote. Os deveres do pai e da mãe, dos casais, são manifestados no ato do matrimônio. No voto que eles fazem, que todo mundo já sabe de cabeça, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, educar os filhos, receber os filhos que Deus enviar, educá-los na fé católica. Esses são os seus deveres de Estado. O dever de Estado do filho, honrar pai e mãe e obedecer os mandamentos. A santidade passa pelo dever de Estado, pela responsabilidade de arcar com o dever de Estado. Não é uma pombinha que pousa no ombro e a pessoa se santifica sem fazer o cumprimento do dever de Estado. Então eu coloquei aqui esses exemplos para que vocês possam revisitar e ver que ideia você tem a respeito de alguns aspectos. O terceiro ponto em relação a mudanças que são desenvolvidas depois desse processo de avaliação de talento e competência, que pode ser auto-aplicado ou aplicado a outra pessoa, é incentivar que a pessoa tome um lado.
diante de algo que é errado. Então, a educação do encorajamento incentiva que exista uma tomada de decisão. Veja que existe uma linha de interligação entre o aspecto da linguagem harmônica e cordial, da responsabilidade e tomar um lado diante daquilo que é errado. Então, novamente, aponto que isso pode ser na esfera social, na esfera eclesiástica, na esfera familiar, entre amigos. É importante que exista um incentivo desse aspecto. Uma criança, vendo uma outra sofrendo bullying, ela tem a formação moral, a formação de fibra interior para ficar do lado daquela pessoa que está sendo maltratada, que é criar um senso de justiça verdadeiro, de dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. Diante de coisas erradas a nível eclesiástico, será que nós temos uma dinâmica interna, social interna, eclesiástica, que faz com que as pessoas tenham a coragem de se posicionar contra o erro? Mesmo que esse erro esteja ligado a aspectos clericais sérios? Ou será que nós estamos enredados numa dinâmica de acobertar o erro, dando o nome disso de piedade? Será que de fato é assim? Será que isso é benéfico? Será que fazendo isso entre cristãos nós podemos ter esperanças sociais de cristianização? Será que isso é justiça? E se não é justiça, se não fazemos justiça entre nós, como vamos levar a justiça para fora, para a sociedade? Será que nós não estamos vivendo uma ditadura do silêncio, em que simplesmente é encorajado que a pessoa simplesmente se cale diante daquilo que é errado? E se tudo isso está acontecendo, esperar ações cristãs, sociais, não seria um engodo? Uma ação de farsantes? Um falseamento do cristianismo? Com essas perguntas, já fica claro o porquê muitas vezes é mais fácil incentivar uma educação acachapante do que uma educação do encorajamento propriamente cristã. O terceiro ponto é o trabalho como um método educacional. Essa questão do trabalho tem ligação com uma frase que se tornou um pouco conhecida em alguns meios científicos, que é: quanto mais inteligente a pessoa é, mais competências cognitivas ela tem. Então ela tem capacidade de se ligar às pessoas e ela tem capacidade de reconhecer algumas realidades. Isso também é chamado de inteligência, que está ligado àquela vida intelectual de que tanto falo em alguns textos no site, salosencaritate.com. Se você nunca visitou, te convido a visitar. Em alguns textos eu falo a respeito daquele intelectual da torre, que na verdade não é de todo ruim, mas é necessário que ele tenha a capacidade de observar as coisas ao seu redor e manifestar-se em relação a elas. E que o estudo não é alheio à realidade. Antes, é um instrumento para conseguir ver com mais clareza a realidade. Ou seja, o estudo ele nos motiva a sermos racionais, mas não nos tira a capacidade de ter empatia e amabilidade. Só que ela não é realizada de forma emotiva, de forma descontrolada, mas sim para gerar um aspecto de edificação
e encorajamento, não só da pessoa, mas também daqueles que a cercam. E o trabalho se torna uma boa ponte para todos esses aspectos. Esses trabalhos, eles podem ser desenvolvidos de diversas formas. Realização de projetos é uma das melhores formas, porque muitas vezes os talentos são múltiplos e a pessoa realmente é muito inteligente, ela tem capacidade de ver várias formas, né, de detectar muitas coisas na realidade. Então, independente de serem crianças, adultos, adulto, um jovem senhor, uma jovem senhora, é importante que esses projetos de trabalho sejam desencadeados conforme o interesse e a motivação e se tornem pontes para a aplicabilidade daquilo que foi descoberto como talento e daquilo que a inteligência foi sendo alimentada com o estudo e a reflexão e a contemplação. Esses projetos, eles facilitam o autoconhecimento, conhecimento das próprias habilidades e geram uma mentalidade, e esse é o aspecto mais importante dos projetos, gera uma mentalidade de crescimento e aperfeiçoamento. Esse é um dos motivos, por exemplo, que se você entrar no Salos, o que você vai encontrar é uma série de projetos. Projeto de leitura bíblica, projeto de cronograma da Quaresma, projeto de cronograma do Advento, projeto de cronograma de plano de vida espiritual, projeto de leituras inicial, médio, avançado, em relação a vários temas. Você vai encontrar uma série de projetos, justamente para incentivar a questão da mentalidade de crescimento, mentalidade de aperfeiçoamento. E isso facilita o entendimento do que é virtude. Uma coisa é a pessoa ter um talento, outra coisa é ela entrar no caminho da virtude. São coisas diferentes. O caminho da virtude é um caminho em si de aperfeiçoamento, principalmente quando nós falamos das virtudes morais. Elas crescem conforme o nosso esforço. De novo, muitas vezes se tem a ideia da virtude como uma coisa, uma luz que vem e pronto, a pessoa se torna virtuosa. E não é bem assim que funciona. Embora Deus possa fazer isso, tanto no caso da pombinha no ombro do padre, como no caso da luz e fazer-nos virtuosos, não é assim que ele procede. Então, essa mentalidade de crescimento, ela é muito importante, tanto no aspecto educacional eclesiástico, quanto no aspecto educacional normal, de qualquer coisa que se tenha o objetivo de ensinar. É interessante que seja colocado no meio ou no final um projeto para que a pessoa possa então transbordar o seu talento e o que ela adquiriu, o que ela captou pela inteligência daquilo que foi ensinado. Dentro dessa questão de execução de projetos, seja numa coisa auto-executável, como você ir pegar um dos projetos lá do site, ou você fazer um projeto com algum grupo, ou você fazer um projeto com alguém que lhe é confiado, a educação, pode surgir algumas coisas que merecem um olhar atento. O primeiro é, de novo, a assimilação de algumas coisas que muitas vezes é visto como normal, mas na verdade não tem nada de normal. Numa questão eclesiástica, é importante observar que pode existir um desaproveitamento de talentos locais. De modo geral, a maior parte das dinâmicas de grupos, institutos e, enfim, e da igreja mesmo, né, locais, paróquias, dioceses, é não aproveitar os talentos locais. Não se tem sequer o interesse de conhecê-los e de saber do que eles são capazes. Isso vem de uma mentalidade que há muito já está às voltas na igreja e que tem causado um problema sério, que é a ideia de que o povo é burro. Tem muitos padres, inclusive, que acalentam essa ideia de que o povo, na verdade, é burro, com outras palavras, com outros dizeres, mas é isso muitas vezes que se acredita. E isso dificulta muito a execução de uma educação do encorajamento, porque você precisa acreditar que a pessoa tem talento e dar chance a ela. Só que veja bem,
Alguns, vendo a aula passada, podem acreditar assim. Mas, Ana, você acabou de falar que precisa ter aula. Sim, eu estou falando que precisa ter aula. Mas não estou dizendo que os talentos não devem ser aproveitados. Eles devem ser aproveitados e lapidados e aperfeiçoados. Por isso que eu falei da questão da mentalidade do crescimento e do aperfeiçoamento antes. É importante dar valor aos talentos locais, mas ao mesmo tempo é também importante dar a eles oportunidade de crescimento. Isso vale para várias instâncias, né? Tem vários ciclos sociais que também têm a mesma dificuldade. Além de buscarem dentro daqueles que já compõem o ciclo, eles querem buscar fora, contratar fora, achar fora. Até mesmo na própria gestão da igreja, se for observado na maior parte das dioceses, aqueles que trabalham nas curas diocesanas, tem muitos deles que nem são paroquianos. Eles nem frequentam a igreja, mas eles foram contratados. Então, não existe muitas vezes um olhar atento para a própria realidade paroquial, para a própria realidade diocesana, de contratar paroquianos, por exemplo. Quantas vezes você já viu nas paróquias, no mural, ali as vagas disponíveis na diocese para contratação? Talvez algumas pessoas que pertencem àquela paróquia tenham, sim, capacidade de mandar os seus currículos e prestar ali para aquela vaga. Mas isso não é sequer cogitado. Por que não é cogitado? Porque muitas vezes nós já estamos tão absorvidos no desencorajamento que isso nem passa pelas nossas cabeças. Mas é importante revisitar esses pontos, esses tópicos. Outra coisa que pode surgir também na execução de projetos, e novamente, eu estou aqui falando de algumas realidades eclesiásticas, realidades de escola, mas isso pode ser aplicado a qualquer coisa. É estabelecer um ambiente favorável. Na aula passada eu falei da catequese mais especificamente, mas é importante que em qualquer processo educacional, que esse ambiente seja favorável e consiga combater uma coisa que pode ser que a pessoa, a criança ou adolescente tenha, que é a hipotência aprendida. Hipotência aprendida é uma coisa que na igreja se tem muito. As pessoas aprenderam que são impotentes. Elas aprenderam que não tem motivo para lutar a respeito de nada. E é por isso que se tem tanta apatia, né? Ou a sensação de desesperança. Eu vejo muitas pessoas reclamando que tem quem faça denúncias na internet e que mande as denúncias para pessoas fazerem na internet, mas não param muitas vezes para pensar novamente, né, sem aquele momento de reflexão do por que será que as pessoas fazem isso. E eu lhe dou a resposta, é porque muitas vezes elas buscam a resposta no tribunal eclesiástico, e o tribunal existe, ele é funcionante, mas não tem a resposta. E aí, isso acontecendo reiteradamente, elas aprendem que elas são impotentes. E que muitos discursos que são propagados em relação à escuta de todos, na verdade é um engodo, não é verdadeiro. Então elas acabam buscando em outros lugares por um senso de justiça, que faz parte da educação cristã. É difícil um cristão que não tenha algum senso de justiça. E que pode virar uma coisa quase justiceiro? Pode. Mas aí vem a pergunta, será que dá para culpá-las? Me parece que não. Elas não receberam nenhum respaldo. Então, há de se notar que algumas questões sociais dentro da igreja não surgem do nada. Não são só adolescentes rebeldes, né? Não é rebeldia sem causa. Não é bem assim. Existem alguns fundamentos. Outro ponto que também deve ser considerado é uma coisa que se chama sequestro da amígdala. A amígdala não é essa região aqui da garganta, que tem quem faça cirurgia para tirar.
Essa região chama-se tonsilas. A amígdala é uma região do cérebro e ela tem ligação com reações emocionais. Ela gerenciona um pouco a questão do estresse e muitas vezes, quando uma pessoa ela é reiteradamente exposta ao estresse, a mesma situação de estresse, e aqui você pode colocar uma criança com bullying na escola, criança que sofre maus tratos, uma adolescente que sofre maus tratos, alguém que passou por uma situação de estupro, quem mais? Pessoas que receberam abusos verbais de superiores, de chefes, de padres, pessoas que têm, de certa forma, um poder. Elas não só aprendem a impotência, como também começam a ter essas reações descontroladas emocionalmente por conta do sequestro da amígdala. Elas não gerenciam bem as próprias emoções. Então, elas podem ter reações descontroladas diante da mesmíssima situação de estresse que antes estavam recebendo reiteradamente, repetidamente. É quando, no português, né, a gente diz que as pessoas explodem. Do nada a pessoa explodiu. Não foi bem do nada. Pode ser que essa pessoa recebeu uma carga de estresse durante muito tempo. Ela foi humilhada durante muito tempo. E aí, num determinado momento, ela explode. Normalmente é porque ela já passou por situações de trauma durante muito tempo. Tem um estudo que fizeram com um estudo comportamental com 2 grupos. Um soava um barulho repetidamente, um barulho extremamente exaustivo, e um grupo, quando fazia alguma coisa, por exemplo, uma alavanca, alguma coisa, o barulho parava. No outro, eles mexiam na alavanca, eles mudavam alguma coisa de lugar, apertavam determinados botões e nada acontecia, o barulho sempre continuava. Isso foi repetido várias vezes. O grupo que sempre tinha resposta, ele nunca deixava de buscar onde será que está o lugar em que eu vou apertar, eu vou mexer e vai parar esse barulho. Eles aprenderam o encorajamento, eles aprenderam a não desistir. Enquanto que o grupo que o barulho sempre soava, independente do que eles faziam, chegou um momento em que eles não se levantavam mais, porque eles sabiam que não adiantava levantar. Uma hora vai parar o barulho, não adianta eles mexerem. Depois de um tempo, estes mesmos participantes estavam numa outra situação, que não tinha nada a ver com barulho, não tinha nada a ver com aquele experimento. Depois de um tempo que aquele experimento foi feito. E durante a situação era requisitado que eles fizessem algumas coisas. Aqueles que estavam na sala, que eles faziam alguma coisa e aquilo dava resultado, eles estavam prontos para fazer o que fosse necessário para solucionar a situação. E enquanto aqueles que tinham ficado na sala em que o barulho nunca parava, eles não saíram do lugar, eles não fizeram nada. Eles aprenderam a impotência, eles aprenderam que não adianta fazer nada e não se restringiu só ao barulho. Isso se alastrou a todas as áreas da vida deles. Talvez, com base nesse estudo, nós possamos refletir, cada um no seu ciclo eclesiástico, familiar, educacional, profissional, o que está sendo incentivado em nós e nas pessoas que nos cercam? Encorajamento ou impotência aprendida? E novamente, a autoridade é autoridade quando a base educacional é a impotência aprendida? Quarto ponto, a educação ao longo da vida. A educação ao longo da vida é o tópico do ensino da perspectiva da vida intelectual. Veja bem, ensinar a vida intelectual não é uma coisa muito possível. É um chamado. Não se trata do estudo necessário a todo aquele que instrui. Se trata de um chamado específico para a vida intelectual. Mas antes disso, é necessário estabelecer um aspecto educacional ao longo da vida.
A percepção da autoeducação, da autolapidação, que nós falamos na mentalidade de crescimento e aperfeiçoamento. É importante que essa base esteja estabelecida. Um trabalho determinado pelos talentos, ou seja, uma ideia de realizar projetos e cada um deles lapidando e aperfeiçoando um talento ou mais de um, uma habilidade ou mais de uma. E essas duas coisas em conjunto fazem a base da percepção de não terminar o processo educacional, que o processo educacional vai pela vida toda. Não é uma fase, não é a fase da escola, a fase da faculdade e aí acabou. Não, é simplesmente adesão de uma forma de ser que leve em consideração a educação. E nesse aspecto, o traço de ser dedicado é quase tão importante quanto o traço de ser inteligente. Existem muitas pessoas que são inteligentes, mas como veem o processo educacional só como uma fase, não existe a dedicação. Esse processo de aprendizado, ao longo da vida, ele considera os modelos. Então, para aprender, é preciso ter modelos. Se não existe o encorajamento, se não existe a questão do olhar atento à potência aprendida, a questão do trabalho, a questão da responsabilidade, dar modelos se torna um pouco vago. Não sei se eu consigo ser clara em relação à importância desse ponto. Não é só dar modelos, precisa ter algum alicerce para que, ao ver os modelos, a pessoa retenha o ensino que aquele modelo dá, retenha através da atenção, memorize e aí ela reproduz. Veja que é por isso, por exemplo, por conta da falha do método, ou seja, não dá o alicerce, que muitas vezes existem vários projetos que apresentam vida de santo, que são os nossos modelos, mas a pessoa não consegue reter a atenção naquilo, ela não consegue captar algo para aprender, memorizar algo executável e executar. Ela não consegue. Por quê? Porque não tem as bases. Se torna mais uma coisa que ela viu. Entra na bagagem de memória de um filme, de um livro, em que ela não reteve nada. Com as bases, ela consegue ler a vida de um santo, assistir um filme bom, ler um livro bom e captar pela atenção, reter na memória e reproduzir aquilo que foi mostrado de bom naquele livro, naquele filme, naquela vida de santo. A aprendizagem, ela só está completa quando acontece a reprodução. É por isso que, como disse na aula anterior, nós estamos com um problema de método educacional em várias instâncias, porque não acontece a reprodução como era necessário. No que se refere à questão eclesiástica, a reprodução da vida dos santos não acontece porque não aconteceu o aprendizado. Não aconteceu o aprendizado da doutrina, não aconteceu o aprendizado das bases humanas da educação cristã, não vai acontecer a reprodução de nenhum aspecto da vida dos santos. A aprendizagem está ligada a uma mudança de conduta. E para isso, é importante estar ligado ao aspecto anterior de base. Porque todos eles, os aspectos do alicerce, ele tem relação com o estado mental, o estado interior da pessoa. O que tem um papel importante no processo de aprendizado. Eles precisam receber um olhar atento. Muito bem, espero ter contribuído com algumas reflexões a respeito da educação do encorajamento, para que você possa aplicar em si e aplicar naqueles que lhes são confiados. Paz e bem, até a próxima. Tchau, tchau.